Aleluia. Obrigado, Andressa, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, a nossa série especial, Restauração em Tempos de Crise. A gente tem passado por tempos de crise, a gente tem passado por tempos difíceis, e a gente aprende na palavra do Senhor como que Ele nos mostra como a gente vencer a esses tempos de crise, esses tempos de luta. Baseado no povo de Israel, a gente vai lembrando, né? Você consegue ver aí no slide, nós estamos usando os livros de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, que são livros que estão no pós-exílio. Na verdade, nós ainda já usamos Zacarias, já falamos de Esdras, mas nós estamos ainda durante o exílio falando, desde semana passada, sobre a história de Daniel, o livro de Daniel. E se você se lembrar, hoje nós vamos continuar falando sobre o verdadeiro perigo do exílio. Na semana passada, o perigo do exílio era a assimilação, ou seja, a gente se tornar igual àqueles que nos cercam no período do exílio, em terra estranha. Se você não assistiu essa palavra, eu convido você a ir lá no nosso YouTube, não agora, né, claro. Você pode ir lá no nosso canal do YouTube, ou pode ir no Spotify, no perfil da IB Metrô, e achar isso e ouvir, ou o vídeo, ou assistir em formato de áudio, podcast. Você pode participar do jeito que achar melhor. Hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro perigo do exílio, parte 2, que é o outro perigo, não é a assimilação, é o isolamento. Então, só para lembrar, na semana passada a gente falou sobre o perigo de se tornar parte do mundo que se está inserido, ou seja, a gente ir para a Babilônia e se tornar igual à Babilônia. Nós lembramos que nós estamos nesse mundo e o perigo é nos tornarmos parte desse mundo, né? Eu até falei na semana passada, a gente vai ler o texto, e aí eu vou retomar isso, a gente vai ler com calma Daniel capítulo 1, e aí eu vou retomando o que a gente já conversou na semana passada e dando sequência ao que nós vamos conversar hoje. Vamos lembrar da história de Daniel no capítulo 1, diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados, preste atenção, cultos, inteligentes, de boa aparência, dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns dos que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou, preste bastante atenção nesse trecho, a comida e a bebida de vocês. E se eles os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a aparência dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com ele durante 10 dias. O texto termina dizendo: passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho, que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos.
Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. A gente tem falado e lembrado, o reino unificado de Davi e Salomão já não existiam mais, foram divididos em Roboão e nunca mais se uniram. Nos 10 reinos do norte, chamado Israel, que foi destruído após a invasão assíria, a partir do ano 722 a.C. E os reinos do sul que tinham a semente messiânica, a semente escolhida, a promessa de Davi, a promessa de Deus para Davi, chamado Judá, né, que eram as tribos de Judá e Benjamim, foram invadidos pela Babilônia, sofreram o castigo de Deus, a disciplina de Deus, como a gente falou na primeira mensagem, para que houvesse redenção, para que houvesse restauração. E depois de 70 anos, esse povo voltou para a sua terra. Lembrando que os exilados foram levados em 3 levas, e Daniel e seus amigos estão na primeira leva dos exilados. Na semana passada, a gente falou então sobre o perigo de se tornar parte do mundo que a gente vive. E rapidamente, eu não vou falar, só vou mencionar para você lembrar. Quem não assistiu, assista na semana passada. Vai lá no vídeo da semana passada. A gente tem 4 perigos no exílio, que é o isolamento. Eles são tirados da sua terra natal. Nós vamos falar de um outro tipo de isolamento hoje. Mas eles são tirados do seu grupo natal, do seu grupo base, ali onde eles nasceram, onde eles conviveram, a cultura deles. Eles são mergulhados em uma nova cultura, que é a cultura babilônica, ou eles sofrem doutrinação. Essa doutrinação passa pelo processo de sedução, mostrar que essa nova cultura é mais encantadora do que a cultura deles, a cultura pessoal deles. E aí esse processo culmina com uma despersonalização, ou seja, há uma construção de uma nova identidade que passa, inclusive, pelos novos nomes. Nomes agora não mais nomes hebraicos, não nomes judeus, mas nomes babilônicos, que traziam outro significado. E aí, então, a gente chega no desafio de hoje. Qual é o desafio de hoje? O desafio de hoje é não se envolver em demasia, e não se isolar em demasia. Veja, nós temos que nos equilibrar. O cristão, o povo de Israel, aqui no exílio, e o cristão hoje, vive nesse equilíbrio, nessa tensão. A nossa amiga Tamara, do Mateus, sempre fala isso. Qualquer coisa que você não sabe, você fala que é uma tensão dialética. A tensão dialética do cristão é, não se envolva demais, mas não se isole demais. Semana passada nós falamos do perigo daquele que se envolve demais. E nessa semana, hoje, nós vamos falar sobre o perigo daquele que se isola demais. Então, nós temos o dever de influenciar sempre aqueles que estão à nossa volta, sem nos tornarmos parte do ambiente em que vivemos. Olha o texto de Daniel, eu quero só ressaltar esses aspectos que estão grifados em vermelho. Olha só, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Lá embaixo, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. E depois, descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores de todo o seu reino. O nosso dever de influenciar. Daniel e seus amigos estiveram envolvidos na vida pública. Você vê a imagem aí, Daniel e seus amigos diante do rei Nabucodonosor. Veja, primeiro ponto, a sua fé não era válida apenas para questões individuais. Muitas vezes, no mundo pós-moderno, no mundo que eu e você vivemos, o mundo que nós vivemos é diferente do mundo antigo. O mundo antigo não tinha separação entre o que era religião, o que era política. Os estados eram estados teocráticos. O rei era Deus, enviado de Deus, filho de Deus, depende da cultura, e o rei determinava situações políticas, decisões políticas, que eram influenciadas por aspectos religiosos. Porque no mundo antigo, religião e vida comum não eram separadas. A religião permeava todos os aspectos da vida comum. E aí nós temos um problema, porque no mundo pós-moderno, o mundo pós-iluminismo, o mundo da modernidade e da pós-modernidade, a religião se tornou... Primeiro que a modernidade tentou erradicar a religião. Não conseguiu. A pós-modernidade, então, assume a sua espiritualidade. Mas é uma espiritualidade particular e privada.
Você já ouviu isso várias vezes. Religião e futebol a gente não discute. Religião e futebol a gente não discute porque dá briga. Cada um tem o seu, cada um tem a sua religião, cada um tem o seu time. E aí a gente precisa sempre se lembrar que isso não está de acordo com o que nós cremos, no sentido de que, para nós que somos cristãos, a vida cristã não é uma parte da vida, ela é o todo da vida. A gente não defende, ou não deveria defender, um Estado teocrático. Nós vivemos num país democrático, num sistema presidencialista, onde o presidente não é um enviado de Deus, onde o presidente não é um pastor, onde o presidente, a figura presidencial, não toma decisões religiosas baseadas num Estado teocrático. Nós vivemos num Estado laico. Você conhece essa expressão, e aqui isso aí daria um debate para muita coisa, mas o fato é que esse extremo deve ser evitado, o outro extremo também deve ser evitado, que religião é uma parte da vida. Tem muito crente que domingo após domingo vai no culto, assiste o culto, participa do culto, e acha que a religião dele é um pedacinho da vida dele, mas ele trabalha sem a visão cristã, ele vive sem a visão cristã, ele participa da comunidade sem a visão cristã, porque ele acha que isso não deve ser envolvido no todo da vida. Daniel e seus amigos, criados em Israel, criados na cultura de Israel, sabiam que a visão de Deus para a sociedade, para o mundo, permeava cada aspecto da vida deles. Então, quando eles chegam na Babilônia, eles se destacam pela sua inteligência, e veja, Deus deu graça para eles, mas eles também se prepararam, e eles sabiam que a fé deles não era válida apenas para questões individuais, a fé deles era válida para toda a sociedade. Ou seja, qual é o desafio meu e seu, querido? O meu desafio, o seu desafio. A gente tem os dois extremos. Semana passada nós falamos sobre assimilação total. A gente se torna igual. A gente absorve os valores da terra estranha que nós estamos, esquecendo que nós somos peregrinos. O outro perigo é que a gente acha que os valores que nós temos são só nossos, porque o outro eu não posso impor. É tudo relativo. Claro, você não vai impor. A gente vai conversar, você vai entender aqui o que nós estamos falando. Mas os valores são para o todo da vida, isso é chamado de cosmovisão cristã. Um cristão saudável é um cristão que olha para qualquer coisa, para a família, para o trabalho, para diversão, para dinheiro, para sexo, para comida, tudo ele olha de um jeito cristão, ele olha com os valores do reino. Daniel estava envolvido na vida pública no exercício das suas funções públicas. Eles estavam engajados no mundo. Tem muito cristão que vive com medo do mundo. Eu sempre digo, se você for um cristão na década de 90, você foi um cristão com medo. Se você for um bom cristão, porque a Disney era do capeta, a Boticária era do capeta, o Fido Dido era do capeta, a Pacalola era do capeta, a Coca-Cola virada do avesso, molhada, colocada no espelho, aparecia escrito alô diabo, o balão mágico era do capeta, a Xuxa era do capeta, tudo era de Satanás. E aí o bom cristão era aquele que ficava se esquivando das coisas do diabo. O Cadinho está balançando a cabeça porque ele lembra disso. Né? E eu me lembro, a gente vivia com medo do mundo. Não ia na festinha do colega, não ia nas coisas de ninguém, porque ele é do mundo, é música do mundo, é TV do mundo, é coisa do mundo. E a gente não entendia qual era o papel do cristão estar engajado no mundo sem ser assimilado do mundo. O grande dever de influenciar, então, o primeiro, a gente viu que Daniel estava envolvido. O segundo, é não desenvolver uma postura monástica. O que é a postura monástica? Os monastérios surgiram na história da igreja. A igreja era perseguida pelo Império Romano. Com mais perseguição, mais intensidade, menos intensidade. Durante 3 séculos, a igreja foi perseguida pelo Império Romano. Quando chega em Constantino, Constantino promove um chamado Édito de Milão, no ano 320 e pouco, se eu não me engano, e ele permite que a fé cristã seja professada sem ser perseguida. E depois ele transforma, um pouco mais para frente, a fé cristã como a religião oficial do Império Romano. O que aconteceu? A galera que estava acostumada da igreja a ser perseguida, deu uma travada. E fala, não, a gente não pode ser aceito. E aí esses caras foram para o deserto, chamados Pais do Deserto, e criaram monastérios. Eles ficaram isolados, falaram, não, o cristianismo foi feito para ser perseguido. Já que a gente não é mais perseguido, vamos viver isolados, porque a gente não pode ter contato com o mundo. Os monastérios trouxeram vários benefícios para a sociedade ocidental, inclusive as universidades, os manuscritos que foram copiados e guardados nas bibliotecas monásticas. Mas o fato é que essa postura monástica tem uma mente dicotomizada, que é o quê? Isso não é cristão.
Isso é gnóstico. Tem muito crente que é gnóstico e não sabe. O que é o gnosticismo? O gnosticismo dizia que o mundo espiritual foi criado pelo Deus verdadeiro. E o mundo físico foi criado por um semideus, ou um deus inferior, chamado Demiurgo. Por isso, para o gnóstico, e Platão bebe nessa fonte, por isso que se espalhou pela cultura helênica e pela cultura ocidental, de que o mundo físico, material, ele é inferior ao mundo espiritual. Por isso que o crente bom, você já ouviu falar, é o cara que se envolve com as coisas do espírito. O crente bom, na cabeça de alguns, não pode ter prazer comendo, não pode ter prazer bebendo, não pode ter prazer em relações sexuais, não pode ter prazer se divertindo, porque o crente, ele não pode se sentir feliz com a matéria. Ele tem que ser feliz no espírito, pregando o evangelho, lendo a Bíblia e fazendo missões. Essa postura promove um não engajamento, uma vida compartimentada. A religião é parte da vida, as coisas daqui de baixo eu não me interesso. O outro problema é o não engajamento. Aí a teologia do dispensacionalismo, a teologia do deixados para trás, ajuda muito, que é o quê? Para que eu vou me envolver? Jesus está voltando, vai acabar tudo logo mesmo, vai explodir tudo. Eu, quando era criança, pensava assim. Eu me lembro que eu tinha 9, 10 anos, e eu amava escatologia, e aí falava assim, olha, tem que preservar o planeta, vai acabar a água. Eu pensava, não vai acabar nada, Jesus está voltando, vai explodir tudo, não vai sobrar nada. E aí eu não queria cuidar de nada. Eu não queria preservar nada. Essa não é a postura cristã. Nós cremos na redenção, mas o cristão é chamado a se engajar, sim, na preservação do mundo, na preservação da sociedade, nas leis. É aquela postura do irmão Lázaro, né? Ainda bem eu vou morar no céu. E é tipo assim, estou pouco me lixando para o que está acontecendo aqui, eu vou morar no céu. Eu quero que as coisas aqui se explodam, eu vou morar no céu. Esse é um perigo terrível. E, por último, a gente precisa lembrar que a real motivação das ações nossas é o que importa. Tem muita gente que faz coisa religiosa com a motivação pagã. Tem muita gente que serve a Deus com a mentalidade secularizada. O cara serve a Deus, mas a motivação está errada. O profeta Isaías falou isso várias vezes, Jesus denunciou isso várias vezes. Vocês estão me prestando culto, mas o coração está longe de mim. Vocês são hipócritas. Porque a motivação estava errada, mesmo nas coisas religiosas. Veja, a Bíblia tem vários exemplos de gente que estava com o coração tomado pelo pecado e fazia coisas religiosas. Um exemplo é o rei Uzias, que morreu no ano lá que Isaías viu a Deus. O rei Uzias, a Bíblia diz que quando ele era um homem de Deus, mas quando o coração dele foi tomado pelo pecado, a primeira coisa que ele fez foi entrar no templo. Veja, o cara não mandou construir uma estátua para ele, ele foi lá adorar a Deus, só que ele não era sacerdote, ele era rei. Ou seja, a gente pode fazer as coisas religiosas com a mentalidade e a motivação errada. E aí, olha que coisa interessante. Olha esse texto de Jeremias, capítulo 29, dos versículos 4 a 7. Preste muita atenção. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja, Jeremias está profetizando isso aqui em Jerusalém para o exílio da Babilônia. Então ele vai dizer, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Já tinha ido uma parte. Construam casas e habitem nelas. Que estranho. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha que interessante. Deus chama o seu povo a se envolver de maneira abençoadora mesmo no exílio. Eu e você estamos no exílio, mas não é por isso que a gente não vai se importar com a terra que nós vivemos. O chamado de Deus, Jeremias profetizando ali, já tinha sido gente levada, estava aguardando, ele mesmo ainda não tinha sido levado. Ele está orando em Jerusalém, mas está dizendo para a Babilônia, pessoal que está na Babilônia, se envolvam, abençoem essa terra. Queridos, se a economia do Brasil vai bem, a nossa vida vai bem. Se as leis do Brasil são leis justas, as nossas vidas, o povo é feliz. Se a ciência no Brasil avança, o povo do Brasil ganha porque está ganhando conhecimento. Se existe justiça na terra, o povo sai ganhando.
Se existe alegria, é bênção para o povo, e nós não somos separados desse povo. Nós não somos dessa terra, mas nós também somos. É o já e ainda não. A gente não pode tomar uma postura de que não tem problema nenhum. Deus está dizendo através do profeta Jeremias, a prosperidade deles é a prosperidade de vocês. Por isso, façam tudo para abençoar essa terra. Sejam produtivos enquanto vocês estão na terra. Enquanto eu não chamar vocês para a minha presença, Deus diria, produzam, se envolvam, se engajem, lutem, busquem conhecimento. Porque nós temos uma dupla. Olha só, ele diz assim, vocês construam casas, vocês arrumem trabalho, vocês constituam família, se envolvam, desenvolvam, cresçam. Enquanto cristãos e enquanto cidadãos. Tem muito crente que é preguiçoso porque entendeu errado. Não, o importante é ler a Bíblia. Não, o importante é orar. Claro que isso é importante, meus irmãos, mas nos engajemos no mundo que a gente vê, abençoemos o mundo. Se a gente olha para trás, a gente vê tantos personagens cristãos que entenderam o seu momento, o seu engajamento. Se falou tanto de Martin Luther King nas últimas semanas. Um homem, um pastor batista que entendeu que ele podia mudar a história de uma nação com seu engajamento. Você podia falar, vamos ficar aqui só orando, vamos ficar aqui só abençoando. E tantos outros, Isaac Newton, o próprio Albert Einstein, René Descartes, tantos homens na história que foram cristãos e quiseram abençoar o mundo. A gente vive nesse ambiente hostil. A gente tem cercado, veja só, a nossa sociedade, eu disse isso na semana passada, é uma sociedade que abandonou os valores judaico-cristãos. Não era que antes a sociedade era uma benção, mas nos anos 60, a sociedade rompeu com os valores judaico-cristãos. Essa semana eu até gravei um podcast sobre isso, está lá no nosso podcast da Rádio Transmundial, você pode ouvir falando sobre a cultura beatnik. Os poetas beatniks, os escritores beatniks, a revolução dos jovens, rebeldes sem causa, o movimento hippie, os valores judaico-cristãos foram tirados da nossa sociedade. Hoje nós estamos cercados por secularismo. Tim Keller fala que é fé na era secular. Nós estamos aqui cercados por isso. A gente vive igual Daniel no exílio, seus amigos no exílio. Nós estamos exilados, mas não é por isso que a gente vai abandonar e não vai se envolver. Nós temos uma dupla cidadania. Nós somos cidadãos do céu, mas nós somos cidadãos dessa terra. Nós somos cidadãos brasileiros, nós somos cidadãos desse mundo. E nós temos que nos engajar. Nós temos uma dupla responsabilidade. Veja só, semana passada eu disse e vou repetir. É muito mais difícil para um cristão. Porque ser cristão é nadar contra a corrente o tempo inteiro. Se não está difícil, querido, você está fazendo do jeito errado. Sabe aquela história? Se abdominal não está doendo é porque você está fazendo errado. Porque abdominal é para doer. Exercício físico é para cansar. Se não está cansando, você está fazendo errado. Dieta é para ser difícil. Se não está passando fome, não é dieta. Não existe nada assim. Ganhe dinheiro sem sair de casa, sentado, é impossível. Você pode, hoje a gente trabalha em casa. A ideia é que não existe ganhar dinheiro, existe o ditado, né? Não existe refeição de graça. Não tem como ganhar dinheiro sem se envolver, sem se esforçar, sem buscar capacitação. Dinheiro não cai do céu. Emagrecimento não cai do céu. Conhecimento não cai do céu. Exige engajamento, esforço. E ser cristão não cai do céu. A gente se torna cristão pela ação de Deus. Mas a santificação e engajamento requer envolvimento nosso. Jesus não orou para que a gente fosse retirado do mundo. Ele disse, Senhor, dê sabedoria para eles agirem no mundo. Dê sabedoria. E Jesus não falou assim, fica guardadinho lá na salinha, no cenáculo, esperando eu voltar. Não, Jesus falou, esperem o Espírito ser derramado. Quando o Espírito foi derramado, o povo foi jogado na rua. A igreja se reunia na rua. Os apóstolos pregavam no templo, do lado de fora do templo. A igreja é chamada a se engajar. Nós somos o sal da terra. O sal tem duas propriedades. Trazer sabor, trazer alegria, trazer vida, trazer sentido. Mas o sal também tem uma outra propriedade, que é a propriedade da preservação de apodrecimento. Retarda o apodrecimento. A igreja no mundo tem que retardar o apodrecimento do mundo. A presença da igreja tem que ser uma presença abençoadora para esse mundo, para a nossa sociedade. A igreja não tem que se preocupar em transformar o Brasil numa igreja. A gente não quer... Gente,
A gente teve há um tempo atrás, em outros governos passados, gente fazendo, e eu não estou defendendo aqui esquerda, direita, político A, político B, por favor, não tem nada a ver com isso, mas nós tivemos presidentes dos poderes, celebrando culto, com óleo de unção, e sendo preso, condenado de crime após crime, após crime, após crime, de corrupção, de lavagem de dinheiro, de mentira. Sabe por quê? Porque a gente não precisa que o Brasil se transforme numa igreja politicamente. Isso é o Estado teocrático que era para Israel, não é para hoje mais. A gente precisa que os cristãos vivam como verdadeiros cristãos, abençoe médicos, fisioterapeutas, professores, educadores, profissionais da mídia, jornalistas, veterinários. Se cada um de nós viver como um cristão, se engajando no seu campo, na sua área, no seu lugar, no seu momento, aí a nossa sociedade vai ser muito, muito abençoada. Qual que é o caminho da influência? Então, a gente deve influenciar. Primeira coisa, eu preciso só saber do tempo aqui, que eu estou meio perdido com o horário. Já vi aqui. A gente precisa estabelecer, Daniel estabeleceu o limite. Olha o texto que está aí, né? Contudo, Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Ele colocou um limite, mas ele teve uma estratégia inteligente. Por que a estratégia inteligente? Veja só. Primeiro, que Daniel tinha uma dieta judaica, uma dieta kosher. Então, se ele comesse aquela comida, para ele, aquilo ali feriria os princípios dele de impureza, ele se tornaria impuro. Mas, segunda coisa, aquele lugar, a comida, era a única coisa que ele poderia controlar sem prejudicar outros. Ele não podia falar, eu vou faltar no treinamento, eu vou chegar atrasado, eu vou faltar na aula. Não! Ele estabeleceu um limite, algo que era só dele. Ele teve uma estratégia muito inteligente. E, além de tudo, nós vamos ver aqui como que ele age com graça. A gente lembra do exemplo de Esther, está aí na figura Esther. Esther também teve uma estratégia muito inteligente. Esther também pensou em tudo. Ela não chegou no rei falando, eu quero fazer um pedido aqui porque eu sou a rainha e tal, tal. Não, ela soube agir, ela soube, orientada pelo seu tio, ela soube a hora de falar, ela soube o jeito de falar, ela teve sabedoria. Essa sabedoria nos leva a agir com graça. Daniel agiu com graça. Ele não chegou para o cara e falou, não vou comer esse negócio não, sai daqui que eu não vou botar a mão nisso, tira essa comida impura. Não, ele falou, por favor, será que eu poderia, por acaso, não comer? Será que ele busca o diálogo? Ele busca diálogo. Deixa eu falar uma coisa, gente. Tem crente que não sabe dialogar. Tem gente que não sabe conversar. Tem gente que quer fazer com que o outro engula o seu ponto de vista goela abaixo. E só quer falar, é monólogo, não tem diálogo, porque ele não sabe ouvir o ponto de vista do outro. A contextualização é diferente da assimilação. A contextualização é algo bom. Veja, nós somos imigrantes nesse mundo. Aqui está aqui, né, o exemplo do imigrante e do missionário. Olha que interessante. O imigrante, ele vai buscar sempre essa dicotomia, ele sempre vai ter essa dicotomia, eu estou aqui só de passagem, eu não sou daqui, eu sou de... e não vive a vida se envolvendo. O missionário, ao contrário, deveria ser. O missionário que vai para uma terra transcultural, uma outra cultura, ele sabe que ele não é de lá, mas, ao mesmo tempo, ele tenta se envolver o máximo possível, aprender a língua, aprender os costumes, aprender os rituais. Eu me lembro do Ronaldo Lidório, grande missiólogo, quando foi morar na África, na tribo dos Concombas, e ele falando que conversava com as crianças para entender como que aquelas crianças entendiam perdão, como aquelas crianças entendiam amor, como aquela cultura poderia entender o que Jesus fez por elas. Isso é uma visão missionária. Nós somos missionários, nós sabemos que nós não somos daqui, mas nós temos uma mensagem para pregar, nós temos um ponto de vista para mostrar. Como que a gente pode se envolver da melhor forma? Por isso que Daniel aprende a cultura, aprende a língua, aprende o conhecimento, inclusive a astrologia. Tem que, isso é um pecado, querido. Se você está fortificado naquilo que você crê, o problema é o seguinte, nós temos crentes que não conhecem a fé cristã, e aí vão se meter a conhecer outras coisas. Aí a fé cristã balança. Por quê? Porque o cara não tem conhecimento da fé cristã. Agora, um cristão que tem a fé fortificada, que tem conhecimento da Bíblia, das Escrituras, da teologia, do drama das Escrituras, entende começo, meio e fim, entende a redenção de Deus, entende a cosmovisão, esse cara tem que se envolver no mundo. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo pregou em Atenas de um jeito,
Em Éfeso, de outro. Em outras cidades que ele pregava para judeus, ele pregava de outro. Ele fazia, eu fiz tudo para com todos. Mas Paulo era judeu, sabia a Torá inteira, o Antigo Testamento inteiro de cor, criado aos pés de Gamaliel, sabia toda a lei de Deus, as regras dos rabinos, versado nas Escrituras. Só que Paulo era cidadão romano, então ele conhecia a cultura helênica. Quando ele vai pregar em Atenas, ele não começa falando o profeta Jeremias disse. Quando ele vai pregar em Atenas, ele cita poetas gregos, que inclusive aquele versículo, nele nós vivemos, movemos, existimos, que a gente acha lindo, e é Bíblia, mas não foi um profeta bíblico que disse, foi um poeta grego. Quando ele vai pregar em Éfeso, ele traz outras pregações, outros contextos, outras realidades, outros exemplos. Por quê? Porque ele era firme no que ele conhecia, na sua identidade em Deus, ele sabia quem ele era em Jesus Cristo. Jesus transformou a vida dele. Aí ele usa o conhecimento judaico para pregar para judeus. Ele usa o conhecimento helênico, romano, para pregar para romanos. A grande verdade é que a gente não contextualiza porque a gente não tem capacidade para contextualizar. Um cara que fez isso de forma brilhante na geração passada, e tem muitos livros dele sobre isso, foi um escritor, pastor, teólogo chamado Francis Schaeffer. Schaeffer fez isso brilhantemente a partir de livros, a partir de escritores, a partir de filmes. Hoje, a gente pode pregar a partir de seriados, a partir de músicas. Eu já preguei a partir de música do Jota Quest, por exemplo, eu já preguei a partir de músicas. Ah, mas você não está pregando a partir da Bíblia? Claro que eu estou o gatilho para atrair as pessoas. Você tem que ter contextualização. E aí Daniel demonstrou empatia, acolhimento. Tem muito cristão que demonstra soberba, demonstra arrogância. Daniel demonstrou empatia e falou, olha, eu sei que é complicado para você, mas eu estou te propondo algo aqui que não vai te prejudicar. Vamos tentar desse jeito? E aí ele propõe um caminho alternativo. Ele oferece uma alternativa, ao invés de chegar impondo. Tem muito cristão, o Saião tem uma frase que ele diz, né, tem muito muçulmano xiita e muito crente chato, que é o cara babaca, é o cara chatão, é o cara que não sabe dialogar, ninguém aguenta. Não seja um crente chato. Vira para a pessoa do seu lado, está com saudade de fazer isso, e diga, não seja um crente chato. Para a gente terminar, a lealdade de Daniel é recompensada. Ele se forma como o melhor da classe, ele foi usado por Deus, e ele é honrado na presença de Nabucodonosor. Ele já era inteligente, a Bíblia fala que ele se torna 10 vezes mais. Ele já era aceito, ele foi mais aceito. O livro de Daniel conta, posteriormente, você pode ir lá, a história de Daniel é fabulosa. É difícil, tem momentos difíceis, tem que ter um bom comentário bíblico. Mas ele serviu como primeiro-ministro 3 reis de impérios diferentes, porque a Babilônia foi derrotada pelos persas. E ele serve na presença de Nabucodonosor, na presença de Dario e na presença de Ciro. Quer dizer, ele foi 3 vezes primeiro-ministro em 3 governos diferentes. Ele serve por 70 anos. Ele chega com 75, com 15 e morre perto dos 85, 90 anos. Por 70 anos Daniel serviu na corte da Babilônia, na corte da Pérsia. Porque o seu coração pertencia a Deus. Eu coloquei a figura de José. A primeira figura não é Daniel, a primeira figura é José, no Egito. José também teve a sua lealdade recompensada. Agora veja, nem sempre vai haver compreensão. José, quando você fala assim, sempre vai dar certo, a gente espera que sim. Diante de Deus sempre vai dar certo. Nas circunstâncias, nem sempre. José foi fiel e a mulher de Potifar o colocou na prisão. José foi fiel com seus amigos e ficou esquecido na prisão. No final da história, a gente sabe que José foi honrado para abençoar a outros. O exemplo de Esther também, a lealdade de Esther foi recompensada. O rei atendeu o seu pedido e ela salvou o seu povo da destruição. Por quê? Porque a gente sabe da promessa de Deus. Eles já estavam alinhados com o desejo de Deus de salvar a promessa. Se José não fizesse aquilo, o povo ia morrer de fome e acabava a linhagem messiânica. Se Esther não fizesse aquilo, acabava a linhagem messiânica. É a preservação do plano de Deus. Quando eu e você estamos alinhados com o plano de Deus, a nossa lealdade é recompensada. O apóstolo Paulo teve a sua lealdade recompensada em muitos aspectos. Ele viu o seu ministério frutificando.
Mas ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágio 2 vezes. E, por fim, ele foi preso e morto pelo Império Romano. Mas veja, acho que o legado que ele deixou valeu a pena. Ele não teve a lealdade na vida. Jeremias, que a gente falou, Jeremias não viu ninguém se converter no seu ministério. Ninguém levantou a mão no apelo de Jeremias. Ninguém aceitou Jesus, que nem tinha vindo ainda no ministério de Jeremias. Mas veja, diante de Deus, Jeremias foi recompensado, porque ele foi leal ao que Deus tinha colocado na sua vida. Deus sempre fará que o testemunho ecoe. E eu quero terminar com algumas aplicações aqui. Ops, eu passei aqui errado isso. Primeira coisa, lembre-se da sua dupla cidadania. Nós somos estrangeiros, mas nós somos abençoados, chamados a abençoar esse mundo. Pergunte-se, como eu posso fazer a diferença no meu trabalho? Como eu posso fazer diferença na minha família? Como eu posso fazer diferença para os meus amigos? Como eu posso ser um crente abençoador e não chato? Como é que eu posso buscar o diálogo sem fazer a pessoa descer a minha mensagem goela abaixo? Segunda coisa, não espere dos outros aquilo que Deus espera de você. O que significa isso? Não queira que os outros ajam de acordo com a sua ética, faça você. Ah, mas o fulano não faz, mas o fulano conhece a Deus. O fulano é cristão, o fulano entende a obra de Cristo na vida dele. Não espere ficar, sabe, mas quando isso, quando acontecer, aquela história, né? Quando eu puder, quando eu tiver tempo, meu dinheiro der, minha mãe deixar, aí eu vou fazer. Lembre-se, eu vou abençoar quando eu for rico. Se você não abençoa com o que você tem hoje, você não vai abençoar quando você for rico. Você nunca vai se achar rico o suficiente. Mas eu vou fazer quando eu tiver tempo. Não vai fazer nunca, porque você nunca vai achar tempo. Mas eu vou fazer quando? Não espere dos outros aquilo que Deus colocou no seu coração. A visão que Deus colocou no seu coração. Daniel não ficou lá fazendo uma assembleia para ver se os outros iam topar. Ele foi lá e fez. Haja com responsabilidade aquilo que Deus colocou no seu coração. E por último, busque sempre, sempre, sempre o caminho do diálogo abençoador. Busque sempre o caminho do diálogo que abençoa. Tenha conhecimento, se prepare. Esse mês eu estou fazendo lá no Clube do Livro, o Drama das Escrituras, ensinando cosmovisão cristã. Se aprofunde nisso. Sabe, como é que um cristão pensa a vida, como um cristão entende, e a IB Metrô SA está aí para isso. Nós falamos sobre marketing nas lives de quinta-feira, quinzenalmente, está lá no nosso Instagram. Nós falamos sobre finanças pessoais, como que um cristão entende isso, como é que um cristão se relaciona com dinheiro, como é que um cristão pensa na questão financeira, na questão de aposentadoria, na questão de criatividade, na questão de marketing. Na crise, seja um cristão abençoador, mas que dialoga, que conhece, que lê as coisas, que lê notícia do dia a dia, que lê os pensadores importantes da história, que procura, que tem conteúdo. Tem uma música do Grupo Logos, do querido Paulo César, que ele fala, eu quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim. Então, se você seja um ministro do Evangelho, um crente, um embaixador do reino de Deus, que tem conteúdo, que sabe, que conhece, para abençoar a vida das pessoas à sua volta.